para começar a entrevista, ele me perguntou, eu falo português brasileiro ou eu falo português de Portugal? É verdade, é verdade. E eu fiquei, Gonçalo, mas qual é o português que você fala comigo? E aí, beleza? Tudo em cima? Hoje a gente tá aqui em Sófia, na Bulgária, e eu tô com meu amigo Gonçalo. A gente vai te dar todas as dicas, o passo a passo, as melhores coisas para se fazer em Portugal. Então você vai descobrir Portugal hoje com a gente. Gonçalo, muito obrigada. Um prazer é meu em estar aqui. Tudo o que eu puder ajudar e dizer um pouco mais também sobre o meu país. Estamos aqui para isso. Okay? Então, Gonçalo, a gente está hoje em Sófia, na Bulgária, e eu quero te fazer uma pergunta. Gonçalo, então, é um cidadão do mundo? Certamente eu considero-me um cidadão do mundo, não é? Então, o meu Instagram chama-se The World Is Yours por algum motivo. Já fiz assim algumas tatuagens tendo em conta as viagens que tenho feito e o meu lema de vida. Sim, aqui tenho mesmo The World Is Yours. Tá. Porque, acho que é o mesmo nome do Instagram. É mesmo o nome do Instagram, sim. Pronto, vem de uma música do Nas, não sei se conhece, um rapper americano que fala exatamente do que podemos fazer sobre a vida e que o mundo está à nossa disposição. Nossa, que legal. Tatuei também o mapa do mundo, também por causa das minhas viagens, das minhas experiências que tenho tido assim ao longo dos anos. E fui tatuando também, tendo em conta a minha experiência de Erasmus, também a minha primeira saída de Portugal, assim, para viver fora. Portanto, e hoje você está fazendo projetos, não é isso? Conta pra gente um pouquinho da sua área de formação. Eu estudei gestão desportiva, ok? Estudei 2 anos em Portugal e 1 em Madrid, onde terminei o curso de gestão desportiva. E neste momento, sim, estou a tentar desenvolver um projeto que tenha a ver com a minha área, que é o desenvolvimento do pádel aqui na Bulgária. Vamos ver como corre. De todas as formas, teria mais a ver com a minha área. Sim. E eu te desejo a maior sorte do mundo, Obrigado. Cara. Eu confio muito nesse seu projeto. Acho que vai ser bom. Life changing. Sim, acho que De onde você é em Portugal? Okay. Então, e o que você acha fenomenal, interessantíssimo na sua cidade? Eu sou da zona norte, ok? Eu não venho provavelmente do centro da cidade, sou um pouco fora da cidade do Porto. Porto é a segunda maior cidade em Portugal, ok? Onde tem a segunda maior população e onde tem, vamos dizer, não é a capital, mas tem também as suas próprias culturas. Eu acho que o que caracteriza a nossa cidade chama-se a cidade invicta. Ou seja, em todas vamos dizer, as guerras que houve dentro do país ou até fora, nunca ninguém conquistou o Porto. Nós sempre ganhamos, o que quer dizer que as pessoas do Porto são sempre muito unidas e são assim mais guerreiras, sabe? E é difícil, portanto se chama a cidade invicta. Como é a questão do custo de vida, de gastos Acho que já conhece bem, está ao mesmo nível da Grécia, ok? Os preços são exatamente os mesmos. Tá. Por exemplo, nós estamos... Então não é tão barato? Não, é barato, é barato. Não é como a Bulgária ou como a Polónia ou como a República Checa, não é, que são mais baratos, mas porque sim, eu acho a Grécia um pouquinho cara, talvez nos lugares mais turísticos, mais de verão. Eu acho que... assim, Santorini, Mykonos, eu acho caríssimas. E a gente está falando de uma Grécia o quê? De uma Grécia Tessalonique, de uma Grécia Atenas. Sim. Aí já... Entendi. Okay. Então talvez a gente possa comparar com... você acha que a Espanha é mais cara? É mais caro. A Espanha é mais cara? É mais caro. Tá. É mais cara a vida fora de casa, ou seja, um café, um restaurante, uns bilhetes de cinema, uns eventos, por exemplo, um concerto, vai ser mais caro em Espanha. O supermercado é igual, acho que é exatamente igual. Acho que o supermercado não tem diferença. Espanha é exatamente o mesmo preço que em Portugal. Então, para ir para Portugal e passar uns 10 dias, assim, quanto mais ou menos você acha que o turista gastaria para fazer um passeio legal? Ok, obviamente também depende da estadia. Se vai ficar em hostel ou vai ficar num hotel, vai ficar obviamente mais caro. Mas eu diria que assim, para um viajante, porque eu quando viajo eu não estou assim a olhar muito para o dinheiro, porque eu estou a viajar, não é? Não estou em casa a poupar dinheiro. Sim. Então eu diria assim algo como 1.000, 1.500 euros, eu acho. 1.000, 1.500 eu acho que sim. Acho que para tá uns bom. 10 dias. Tá bom. Incluindo a acomodação, tipo a Sim, eu acomodação acho que regular. Sim, porque a estadia em Portugal não é caro. Como é a segurança em Portugal? Portugal é um país seguro, ok? No geral, Portugal é um país seguro. Obviamente eu não recomendo... Que é o sonho de qualquer brasileiro. Sim, não, é seguro. Estar em um país seguro. Obviamente, e eu não recomendo à noite, assim, uma da manhã, 2 da manhã, estar num beco, assim... Sozinho. Isso. Obviamente que aí não vou recomendar, mas Sim. Portugal... Mas o índice de, por exemplo,
o índice de assalto ou de homicídio não há muito, não. Não, quase não se ouve falar assim de homicídios ou assaltos em Portugal, ou assim, ou assalto a a uma entidade, não há disso. Há sempre aquele pickpocket, não é? Alguém que vai roubar carteira no metro, ou não sei. Mas então isso é bom ter um certo cuidado. Sim, mas eu acho que mais em Lisboa, porque é a capital onde há mais estrangeiros. Na Espanha também. Sim, em Madrid sim. Gente, tem que ter cuidado com isso, tá? Apesar dos países serem seguros, relativamente seguros, essa coisa de roubo de carteira, em bolso, evita. Quando você estiver viajando, simplesmente evita colocar coisas no bolso do fundo. E homem faz mais isso do que mulher. Eu não colocaria nenhum telemóvel, carteira no bolso de trás nunca. Ok? Nem aqui, que a Bulgária, que é super segura, eu não faço isso. Sim. Como é o sistema de locomoção lá? Os transportes são... Em Portugal. Tem bons transportes. Ok? Nas partes principais, nas cidades, os transportes são bons. Há metro no Porto e em Lisboa. Ok? São as únicas duas cidades que têm metro para já. Sim. No entanto, temos autocarros que ligam as cidades bem. E os bondinhos? São os bondes? Como você chama o trem? Que nós chamamos elétrico. Elétrico? Mas não, acho que o elétrico... É mais uma coisa turística do que de fato. Sim. Ok, aos anos funcionavam bem, não é? Ou seja, eles existiam, as linhas existiam. Continuam a existir. Eu vi muitos, É muito comum no Porto e em Lisboa, pelo menos, tem assim até com os azulejos, são bonitos, a são arte bonitos. É muito bonita. Sim. São bonitos, Agora, eu não acho que haja pessoas que o usam diariamente, acho que isso já não existe como antes, acho eu, se calhar até sim no centro, não sei, mas eu nunca usei um elétrico para locomoção. Sim. Você acha uma boa ideia se hospedar no centro das cidades maiores? Eu acho que na Europa, sim. No centro, e eu como turista sempre no centro, quanto mais central melhor. Sim. Dá para comprar, fazer compra em Portugal? Dá para fazer compra em Portugal? Existe outlet, existe, como a gente diz no Brasil, outlet. Outlet? Nós não temos o chi, né? Eu tento ficar assim, sabe, outlet. Lá e aqui, Tá assim, no meio do outlet. Existe isso? Existe sim. Nós temos vários outlets. Como você acha que o brasileiro se adapta à diferença do sotaque, aquela diferença da língua, aquelas palavras engraçadas? Sim, tem muita que você acha que está falando uma coisa e na verdade você está falando algo muito perigoso. Como você acha que o brasileiro se adapta a isso quando ele está em Portugal? Eu acho que no início, lá está, a tal diferença do sotaque, as palavras querem dizer uma coisa e no Brasil querem dizer outra. Sim. Eu acho que há aquele início mais, como é que vamos dizer, mais difícil, ou seja, da adaptação, não é? Uma vez adaptando, eu acho que o brasileiro vai se sentir tranquilo em Portugal. A língua é a mesma, nós falamos o mesmo idioma, okay? Sim. Não tem como não entender. É verdade. Okay? O sotaque, porque há sotaques em ambas as cidades, ou seja, o Porto eu acho que assim... Tem um sotaque de facto mais forte, ou seja, falamos mais rápido também. Sim. Em Lisboa falam muito mais formal. Entendo. Ok, não sei se calhar por ser a capital, sim. Mas a verdade é que falando com alguém de Lisboa, eles falam de forma muito mais formal, muito mais calma, tranquila. Por outro lado, tem um sotaque também muito forte, muito típico de Lisboa, que nós não podemos... Para começar a entrevista, ele me perguntou, eu falo português brasileiro ou eu falo português de Portugal? É verdade. E eu fiquei, Gonçalo, mas qual é o português que você fala comigo? Eu vou explicar porquê, porque aqui na comunidade brasileira em Sófia, como a Camila, nós temos assim vários amigos, e eu tento falar um pouco mais de português do Brasil, ou vamos dizer um pouco mais abrasileirado, para que eles me entendam melhor, ok? Porque eu sei que há algumas expressões portuguesas, também a maneira como eu falo português de Portugal é muito mais rápida. Sim. É bem mais rápida do que o português do Brasil, então eu sei que é mais difícil para vocês perceberem se eu não usar algumas expressões ou se eu não tentar pelo menos falar um pouco mais, assim, um bocado mais abrasileirado. Eu até me perdi aqui nas perguntas, peraí. Qual seria o momento chave para viajar? Depende. Com relação com relação climática mesmo. Assim, depende mesmo do que procuram, ok? Se procuram turismo de verão, vão ao Algarve em agosto, ok? Julho, agosto. Se procuram um turismo assim com temperatura mais amena, mas
ainda positiva, ou seja, com sol e com tudo. Eu diria maio, junho, ok? Por exemplo, se quiser visitar um Porto... E é menos gente, né? Acho que Sim, eu vejo eu vejo o período do ápice do verão, que é julho, agosto. É época alta, nós chamamos de época alta. Porque também tem as férias, sim, e tem férias de família, de só crianças. junta as férias em agosto e vai Então, já. Para você que nunca saiu do país, esse momento de férias de verão é muito apreciado. Sim, Portugal, sim. Fora do país. Então, assim, é complicado às vezes você viajar para certos países, principalmente se forem países pequenos, pela questão de ter muita gente de fato. Então a locomoção se torna um pouco mais problemática, a paz numa praia fica um pouco mais complicado. Então, de fato, tem que saber quais são os seus objetivos. Certo. E o frio? No frio, nós temos a região norte, é muito característica pelo frio, porque de facto faz bastante frio no norte de Portugal. Que frio é esse? Ou seja, não são temperaturas negativas, geralmente não costumamos atingir por temperaturas negativas, mas, por exemplo, aconselharia a ir à Serra da Estrela, porque é a única montanha portuguesa onde tem neve de facto, onde se pode esquiar. Olha! Pode esquiar. Ah! O que é bom. Assim, bem no norte, bem no norte. Okay. Vamos falar agora de uma coisa que você adora. Ok. Futebol. Ok. Qual é o melhor time de futebol de Portugal? Sem influenciar, ok? Sem influenciar. Assim, sem influenciar. Mas na verdade não vou influenciar mesmo, porque eu sou adepto do Porto, ok? Eu sei disso. Ok, mas... Viciada, assim, louco. Assim, sou louco do Porto, ok? Mas se formos falar em termos de referências portuguesas do futebol, eu tenho que falar de duas equipas, o Porto e o Benfica, que é o meu maior rival, não é? Mas é uma grande referência e obviamente tenho que falar, até porque o campeonato português nos últimos quase 20 anos é disputado por duas equipas, Porto e Benfica. Portanto, obviamente tenho que falar das Cristiano Ronaldo é um grande exemplo, não sei se você gosta dele ou não, sim, obviamente, mas ele é um grande exemplo de um jogador que... Sim, temos o Cristiano Ronaldo como temos muitos outros, não é? Quem seria a lenda como o Pelé para o Brasil? Eu acho que tem que ser o Ronaldo porque é de facto a principal referência desde sempre no futebol. Nós tínhamos o Eusébio antes, certo? Qual é o prato de comida favorito do Gonçalo? Assim, se você puder falar pra gente rapidamente o que contém esse prato de comida. Ok, tendo em conta que sou do norte, a francesinha, tenho que falar da francesinha, certo? A francesinha é um prato assim, não é assim muito comum porque parece uma sanduíche, ok? Vamos imaginar assim pão de forma e depois põe assim uma camada de queijo e fiambre, um bife, depois linguiça. Tá. E depois tem assim uma salsicha também picante, ok? Tem duas salsichas, o bife e... Sempre picante? Geralmente é picante, assim, um bocadinho picante, também não é assim tão picante que não se possa comer. Depois fecha-se a camada, não é? Parece uma sanduíche de facto. E agora vamos pôr assim umas 5 camadas de queijo derretido e um ovo estrelado assim por baixo do queijo. Portanto, entre o queijo e o pão vamos pôr um ovo estrelado. E é assim, e depois... Vamos pôr o quê? Um ovo estrelado. Um ovo? Ovo frito, sim. Um ovo frito. Um ovo frito, ok, um ovo estrelado nós falamos. Ovo estrelado? É, estrelado. Sim, parece uma estrela, não é? Sim. Parece uma estrela, então nós falamos ovo estrelado. Ovo estrelado, como é bonito aí. E essa é só a sanduíche, ok? E depois tem a preparação do molho. E o molho faz assim com o vinho do Porto, com assim um pouco de... Tinha que ter um vinho. Tem que ter vinho do Porto, não é? Assim com um molho de cerveja também, temos também tomate ou várias outras coisas, pode adicionar também picante, se quiser. Eu, por exemplo, eu gosto muito de picante, eu adiciono sempre picante. E assim, depende de cada casa, de cada restaurante, a receita vai ser diferente. Sim. Ok? Portanto, eu não posso falar assim do ingrediente-chave. Sério? É sempre diferente. Mas é assim, a base do pão, coisa dentro. Do pão, do queijo, do fiambre. Queijo. Tem muito queijo. Vinho. E tem o vinho assim, o molho. Sim. Qual é a sobremesa mais famosa de Portugal? Sobremesa. Nós temos muito doce em Portugal, muita sobremesa. Temos o pão de ló, de alfeizarão, nós temos a mousse de chocolate, temos assim, umas tartas de limão ou maracujá, o que for. Nós temos tarta de bolacha, temos baba de camelo, assim muito curiosa também. Eu estou esperando para ver se você fala aqui pra gente, é a mais famosa. Pastel de nata, não é? Ou pastel de Belém. Ou pastel de Belém. É o meu favorito, atenção, é de Lisboa, mas é o meu favorito. Ai, eu
amo. Adoro. Eu como rezando. Delicioso. Você também fala isso em Portugal? Comer rezando? Não. A gente fala no Brasil. Comer rezando. Quando algo é muito gostoso, você fala, eu como rezando. Não, eu acho que nem sei como é que nós falamos. Mas é. Nossa, elas são sempre. São incríveis. Com canela, então, deliciosas. Agora a gente vai começar o jogo de pergunta e resposta rápida com o Gonçalo. E esse vai ser um pouco diferente, porque desse eu quero 3 respostas. Então a gente tem o top 3 com o Gonçalo. Praias. No norte eu acho que a praia mais bonita é a de Aveiro, pelas dunas e pela beleza do lugar. Logo toda a costa do Algarve tem acho que as melhores praias portuguesas e se calhar a praia de Cascais, onde se diz que tem o melhor sunset em Portugal. Lugares para visitar no frio. Portugal não é um país para frio, mas eu recomendaria a Serra da Estrela até por ser o único lugar onde tem neve em Portugal. Pontos turísticos. Ok, em Lisboa se calhar o Mosteiro de Jerónimos. No Porto, a Ribeira do Porto, à beira do rio, e no Algarve, por exemplo, a Praia da Rocha. Castelos. Guimarães, onde se diz que nasceu Portugal, ok? Bragança, pela história que representa, e o Castelo de São Jorge em Lisboa. Passeios religiosos. A principal referência em Portugal seria Fátima, ok? Onde nós temos a principal igreja, onde vem o Papa quando vem a Portugal. E agora, outro passeio religioso pode ser o Caminho de Santiago, que não sendo obrigatoriamente religioso, também se pode efetuar a partir dessa via. Museus. O Museu do Azulejo, que é muito cultural e muito típico de Portugal. O Museu dos Descobrimentos, porque representa a nossa história e da maneira como nós nos atravessamos para o mundo para descobrir. E o Museu de Serralves, no Porto. Pratos de comida. A francesinha no norte, o bacalhau em qualquer lugar do país e o polvo alagareiro. Bebidas. O vinho do Porto, obviamente. A ginginha em Lisboa, não vou falar, mas vocês vão descobrir o que é. E a poncha na Madeira. Universidades. A Universidade de Coimbra, a mais histórica e a principal referência em Portugal. E depois as Universidades do Porto em Lisboa, porque são as que atraem mais estudantes de Erasmus e de intercâmbio. Fatos curiosos sobre Portugal. Eu acho que fatos curiosos sobre Portugal, por exemplo, a maior onda de surf de sempre foi na Praia da Nazaré, 30 metros, um surfista surfou a onda. Eu acho que o fado, não é um fato curioso, mas é muito cultural em Portugal porque fala são canções sobre a saudade, sobre tristeza e falam do coração, portanto acho que representa muito a nossa cultura. E o facto de Portugal não ser um povo revolucionário, tendo em conta que a nossa maior revolução se chama a Revolução dos Cravos. A partir daí vocês descobram tudo. Que experiência rica que a gente teve aqui agora com o Gonçalo. Tanta coisa legal que eu aprendi sobre Portugal. Espero que vocês também tenham aprendido muito para planejar a próxima viagem de vocês como uma viagem perfeita. Se você gostou muito desse vídeo, se você quer compartilhar com os amigos, tem aquele amigo seu que vai para Portugal, que já foi, que você quer dar uma dica legal para ele, manda esse vídeo, compartilha, não esquece de curtir. Também se inscreve no canal para outros vídeos muito legais que estão por vir e liga o sininho. Gonçalo, muito obrigada. Você sabe que a nossa ligação, o nosso vínculo com você aqui em Sófia, na Bulgária, é de como se você fosse um brasileiro também. Então é todo mundo irmão, é irmandade. E é isso que eu sinto, essa receptividade que você falou sobre Portugal, sinto a mesma coisa com relação a você. Então você é uma representação perfeita do seu país. Obrigada por vir aqui. Fala de novo, mais uma vez, o seu Instagram. Se você tiver pergunta, comentários, sugestões, deixa lá embaixo. Mas você também pode mandar diretamente para o Gonçalo. Certamente. Ou seja, o meu Instagram, como eu disse durante o vídeo, é g.theworldisyours, ok? Qualquer pergunta sobre algum país na Europa ou até fora da Europa que eu já tenha visitado, estejam à vontade em perguntar. Tenho o direct no Instagram, portanto, só perguntarem. Alguma questão vai chover também. Direct. Tem direct, né? Alguma pergunta também sobre Portugal ou sobre a minha experiência das minhas viagens, estejam à vontade, estou aí para poder responder e terei todo o prazer em fazê-lo, porque de facto é uma paixão viajar e é uma paixão partilhar as minhas experiências.
Muito bom. Obrigado também. Inclusive, se você estiver em Portugal, de sim, repente... Sim, se estiver em Portugal, contactem, vamos tomar uma cerveja, eu mostro-vos a melhor cerveja em Portugal. Ou tomar um café. Um grandíssimo agradecimento para esse hotel que está aqui fazendo a gente ter esse quentinho, mesmo com o frio que está lá fora. É um lugar muito confortável, muito agradável, é um lugar top, como a gente fala no Brasil. É o Sofia Hotel Balkan. Quando você vier para Sófia, na Bulgária, tenha certeza de conhecer esse lugar. Checa lá, vai na internet agora, quando a gente acabar esse vídeo, dá uma checada, olha as fotos, você vai entender tudo que eu tô falando. Gonçalo, eu acho muito legal, porque toda vez que eu me despeço do Gonçalo, ele fala beijinho, até loguinho. É tudo ruinho. É assim pro Portugal ou é assim pra você? Não, beijinho é sempre. Nós não falamos beijo, acho. Então vamos despedir da galera. Beijinho, né? Beijinho. Obrigada. Tchau. Obrigado.